Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos falar de socialismo científico. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. O socialismo científico é a corrente de pensamentos protagonizadas por Marx e Engels. No século XIX, esses teóricos debruçavam na construção e divulgação de uma análise econômica da história. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, propõe a compensação científica de como o capitalismo funcionava para poder substituí-lo por um regime econômico igualitário. Para seus autores, todos os períodos da história e todos os modelos econômicos foram estruturados sobre a luta de classes. No sistema capitalista, o antagonismo era o opressor e o oprimido. Se apresentou principalmente em dois grupos. O seleto grupo burguês, composto por donos de grandes meios de produção, como as grandes propriedades rurais e fábricas. O grande grupo do proletariado, trabalhadores assalariados que dispunham somente de sua força de trabalho e produziam a riqueza sem desfrutar dela, recebendo apenas baixas remunerações. Para Marx e Engels, a conscientização do proletariado sobre sua condição e, a partir disso, a sua organização política constituíam um caminho revolucionário para revelar o capitalismo e construir em seu lugar uma sociedade igualitária. O socialismo seria o mercado pela abolição dos meios de produção, isto é, terras e indústrias. Todos os artigos de produção de riqueza pertenciam à sociedade e seriam controlados pelo Estado e pela economia pacificada, com o Estado dirigindo os setores econômicos, definindo os preços, salários, regulando o mercado, após a aniquilação da desigualdade por meio de interferência estatal. O próprio Estado seria abolido e a sociedade seria livre. Sem classes, o socialismo faria a transição para o comunismo. Das experiências socialistas, o autor socialista Robert Owen construiu uma comunidade baseada no seu ideal de sociedade. Nela, os salários dos trabalhadores eram altos, os lucros dos sócios limitados. Parte do lucro era investida em melhoria para a coletividade e tempo de trabalho era menor em que outros lugares. E durante as crises econômicas, os funcionários não eram demitidos ou desamparados. Todavia, a comunidade só funcionava harmonicamente sob sua liderança. E, por fim, foi desfeita após brigas internas. Comunas de Paris. A Comuna de Paris foi uma tentativa de implementação de um governo socialista em 1871. A classe operária revoltou-se contra o governo francês e, com o apoio da Guarda Nacional, tomou o poder em Paris. Seu governo era composto por 90 representantes de diferentes correntes socialistas, eleitos por sufrágio universal masculino. Mulheres não podiam votar. As principais mudanças realizadas neste governo foram a redução da jornada de trabalho, fixação de salário mínimo para os trabalhadores, o ensino gratuito para todos, gestão das fábricas, separação entre igreja e Estado. O governo operário durou 72 dias. Apoiado pelo exército prussiano, o governo francês derrubou a Comuna e recuperou o poder. Na União Soviética, a adoção do ideário socialista por um país inteiro ocorreu pela primeira vez no século XX na Rússia, que em 1922 e outros países foram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, agregando um país do leste europeu. Em 1917, a monarquia czarina foi derrubada por uma revolução que resultou em guerra civil. O partido bolchevique lançou o poder de Vladimir Lenin.
Sucedido por Joseph Stalin, o último líder da União Soviética foi Mikhail Gorbachev, que renunciou em 1991, o ano em que a Rússia foi dissolvida. Em seus anos finais, a Rússia era composta por 15 países. Essa experiência é dominada socialismo real e foi precursora de regimes de economia pacificada e em outros lugares do mundo. É importante observar que, embora baseie-se o socialismo científico em sua fundação sobre a liderança de Lenin, não correspondeu ao preconizado escritos por Marx e Engels. A partir do governo de Stalin, a hegemonia do partido bolchevique foi conquistada pela expulsão e exílio e execução de socialistas de vertentes distintas e mesmo de correligionários do partido de Stalin. Não conseguiu o ideário de abolição de classes e do Estado, mas fortaleceu este sob seu comando e cometeu incontáveis violações dos direitos humanos. Alemanha Oriental. A Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, dividiu-se em duas: a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Esta foi apoiada pela União Soviética. Desenvolveu um governo socialista em 1949 até 1990, caracterizado por uma economia pacificada. A alta imigração, principalmente de jovens, para a Alemanha Ocidental foi um motivo para que se construísse um muro em 1961, que ficou conhecido como o Muro de Berlim. Em 1989, o muro foi derrubado e o governo alemão reunificado. A queda do Muro de Berlim é um marco no enfraquecimento do socialismo como modelo de governo. No próximo capítulo, nós vamos ver os autores socialistas. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse, me segue para mais.